E aí, estrelas, como é que vocês estão? Vocês estão também sentindo uma tensão fora do normal? Parece que tem alguma coisa acontecendo. Quer dizer, tem coisas acontecendo, né? Se a gente olhar para o mundo, para tudo que está explodindo, para essa tensão toda, a gente sabe que tem coisa acontecendo. Mas eu estou falando dentro da gente, assim, principalmente depois do último eclipse, que eu acabei não fazendo um vídeo para vocês. Mas vou falar sobre o último eclipse, como isso nos afeta e o que a gente pode esperar do próximo eclipse. Esse último eclipse que a gente teve agora na madrugada do dia 13 para o dia 14 de março, que aliás no dia 13 foi meu aniversário, por isso que eu até não gravei um eclipse, eu estava muito nessas energias, né, que estão rolando. O que que aconteceu? Esse eclipse foi um eclipse lunar. O que que a gente sente? A gente sente que coisas do passado que a gente deixou no tapete, que a gente não quis mexer, que a gente não quis resolver, que a gente foi deixando de lado, tiveram uma tônica grande. Eu tenho visto muito relato de pessoas que se separaram, de pessoas que mudaram de profissão, de pessoas que foram demitidas nesse espaço de tempo. São coisas que a gente foi deixando no passado, que a gente tinha que ter resolvido, que vieram com a carga toda, trazendo tensão, angústia, ansiedade e decisões muitas vezes tomadas de cabeça cheia, porque a gente acabou sendo pego de surpresa. Se você faz parte disso, tá tudo bem, porque muita gente está sendo afetado por essa energia, e não tem como. O próximo eclipse que vai acontecer agora no dia 29, se eu olhar para baixo, é porque eu anotei várias coisas para eu não esquecer de falar para vocês. Porque eu sou pisciana. Mas vamos lá, eu vou falar sobre o eclipse na astrologia védica, porque teve uma bênção que precede esses eclipses que a gente está vivendo. Esse eclipse que a gente está vivendo, na astrologia védica, ele vai acontecer ainda em Peixes, junto com um monte de coisas lá em Peixes. Então a gente tem Saturno conjunto ao Sol no eclipse, restrição, sensação de isso a gente já está sentindo, de não sei o que fazer, ou alguma coisa que você se sente preso. O sol representa a sua essência, então uma restrição da essência, muitas vezes assim, o que que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que que eu faço, sabe as famosas crises? Sol Saturno traz isso muito forte. E também uma restrição no brilho, então pode ser um momento em que você se sinta mais apagado, mais apagada. E a gente vai ter também Mercúrio, que já está retrógrado, envolvido no eclipse, Vênus retrógrado, envolvido no eclipse. Mercúrio e Vênus, eles representam partes muito importantes da nossa personalidade que vão ficar no escuro. É como se Mercúrio retrógrado faz a nossa cabeça trabalhar de uma forma diferente e também traz problemas do passado. Então, se você ainda não foi afetado pelo passado que você não quis resolver, se prepara, amiga, porque o negócio tá difícil. Vênus retrógrada traz problemas na comunicação amorosa, afetiva, traz problemas nos relacionamentos, faz você olhar e falar assim: peraí, que isso aqui eu não aceito, mas não posso mais jogar para baixo do tapete. Então a gente tem aí planetas muito importantes da nossa personalidade que a gente usa essa energia diariamente para tomar uma decisão, para pensar alguma coisa, tudo isso retrógrado. Fora o que? Comunicações ficam confusas, a gente pode ver uma grande tensão, pessoas não conseguindo se comunicar, você não conseguindo falar o que sente ou não entendendo, muito barulho, tudo isso vindo pela frente. São dias de escuridão que a gente vai ver. E a gente está vivendo um momento de caos energético e as coisas podem acontecer inesperadas não. E as coisas podem acontecer inesperadamente. Beleza. O que que a gente está vivendo segundo os hindus? Eu gosto muito, todo mundo sabe que eu sou devota de Ganesha, Shiva, Krishna, toda essa galera. Então, é óbvio que eu também vou trazer para vocês respostas que estejam baseadas no que eles estão falando. Então, assim, qual é a era que a gente está vivendo? A gente está vivendo a era de Kali Yuga, que é uma era de degeneração e de ilusão. É o tempo que eles dizem que a mentira ela se torna a verdade e a espiritualidade vai se corrompendo e a moralidade desaparece. Isso vem dos textos védicos. Não vou ficar citando os textos aqui, mas se vocês quiserem aprofundar, escreve aqui que eu falo toda a profecia, as previsões. Tem no Bhagavad Gita, tem no Purana,
Mas eu não vou falar, não é esse o foco do vídeo, é só para situar vocês que isso já estava previsto, vamos dizer assim. Isso que a gente está vivendo, desse caos de guerra, de não saber o que é verdade, falsos gurus, a era de peixes, ela trouxe essa conexão que a gente tem, né, da espiritualidade, tá ligado? Onde a gente consegue se conectar com a espiritualidade muito mais fácil, sem precisar de gurus, mas também trouxe um bando de gente que, tipo, não tem a menor história espiritual e se tornou guru, assim, guru de Instagram, né? Espiritualidade de Instagram. Mas o que que eu quero chegar? Então, na era de Kali Yuga, é previsto que a humanidade ela se perde buscando poder, buscando dinheiro, buscando desconexão com o divino, realidades e espiritualidades superficiais. A busca pelo dinheiro e pelo poder desconecta o ser do divino. E aí a gente pensa, fake news, desinformação, gurus falsos, pessoas vendendo iluminação como se fosse um produto de prateleira, sabe? Soluções espiritualizadas, espiritualistas, que na verdade estão explorando a dor da pessoa. Você não tem dinheiro, eu te vendo a solução para ficar rico, eu tiro mais dinheiro de você. Eu exploro sua dor. E se vocês pegarem os marqueteiros, e tá tudo bem, tá? Cada um com como é que você viraliza? Você tem que explorar a dor de alguém, trazer soluções mágicas para a dor de alguém. Então, essa é uma era de desinformação e isso tudo faz parte da era de Kali Yuga, que a gente está vivendo há pouco tempo, é a última era dos yugas, que são tempos, né, cíclicos da humanidade. E essa daqui é a última. Netuno, né, em peixes, que foi a gente perceber que a gente pode se conectar com a espiritualidade verdadeira sem nenhum intermediário. Mas, ao mesmo tempo, ela explodiu de falsos espiritualistas, de pessoas que fazem um curso e acham que são, sei lá, grandes gurus, pessoas que vendem a espiritualidade como sucesso financeiro, pessoas que mentem. O Instagram é cheio disso, né? E a gente tá vendo o quê? Que isso só tem a aumentar. Mais desinformação, mais guerra. A gente também tá falando de guerra que aumenta. A sociedade está cada vez mais polarizada. As pessoas elas estão realmente odiando uns aos outros. E uma das profecias do Kali Yuga é que as pessoas vão se indispor por qualquer coisa, inclusive com família, né? E a gente já vê isso. A gente também vê os desastres naturais se intensificando. Toda essa parada que eu já venho falando faz um tempão. Aí eu vou ler para vocês do Purana 4 frases para justificar isso que eu já estou falando, que é sobre o Kali Yuga. Os líderes serão corruptos e governarão apenas para benefício próprio. Ressoa aí com o que a gente está vendo? O amor será medido em transações. Viva o Pix! E as pessoas vão buscar prazer acima de qualquer verdade. Isso não só no amor, né? Os mestres espirituais não serão mais seguros, mas sim comerciantes da fé. Isso aí é bem familiar, vocês não acham? Bom, mas agora vamos falar então sobre a parte boa da parada. Porque que eu não vim aqui só para ficar mostrando para vocês tragédia. Eu falei no começo do vídeo que a espiritualidade, ela sempre está um passo à frente, né? Então, para esse tempo de escuridão, a gente tem um caminho. Qual a luz que a gente tem que se conectar para poder enfrentar esse período de caos, que é Kali Yuga. O que que acontece? Kali Yuga, ela vai se intensificando cada vez mais. Esse eclipse que aconteceu na madrugada do dia 13 para o dia 14, ele aconteceu num momento abençoado. Qual que é a diferença? Para a astrologia védica, que é muito antiga, eclipses são sempre momentos tensos, que marcam grandes coisas, que trazem grandes mudanças. Sendo bem realista, toda mudança exige esforço, sacrifício e coisas ruins acontecem no meio disso. Então, os eclipses são sempre sinais de transformação, de caos, de dificuldade. Numa época de Kali Yuga, onde tudo isso está acontecendo, isso é uma intensificação. A espiritualidade, por outro lado, nos traz uma bênção, uma luz no caminho, que foi exatamente o que aconteceu no dia 13 para o dia 14. No dia 13, a gente teve uma lua dourada, a lua dourada do nascimento do último avatar de Krishna,
Krishna é um avatar de Vishnu, que é o consolador, o mantenedor. Então, quando o mundo está em períodos de caos, essa energia vem para nos ajudar a encontrar o caminho. Krishna é o avatar de Kali Yuga, e esse avatar, que chama Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele nasceu exatamente no momento dessa lua dourada, que não tem todo ano. A última vez foi, se eu não me engano, em 2006 que aconteceu isso. E a gente teve um caos de 2006 a 2010, quebra de bolsa, guerra, teve um caos. Então, assim, é uma bênção para períodos difíceis. E esse avatar, ele nasceu, então, por volta de 1400, 1500, durante essa lua que a gente teve, chamada lua dourada, lua cheia dourada. E na hora que ele estava nascendo, as pessoas estavam cantando o Mahamantra. Então, o eclipse ia acontecer, as pessoas cantando o Mahamantra, porque Krishna é o avatar antes desse, que é o Chaitanya. Como é que eu vou explicar isso? Os avatares, eles vão nascendo, né? Então, são avatares de Vishnu. Então, Krishna previu a era de Kali Yuga e previu que viria como avatar para ajudar nos momentos difíceis. É uma era longa para nós humanos, então vem mais de um avatar. E o último avatar ainda não veio, de Krishna. Então, esse é um avatar intermediário para nos ajudar nesse período. Então, no nascimento desse avatar de Krishna, o mundo ali na margem dos Ganges estava escurecendo, aquela lua maravilhosa escurecendo, e para evitar os infortúnios, milhões de pessoas cantavam o Mahamantra, esse mantra de Krishna, no momento em que Krishna nasceu num novo avatar. Multidões estavam ali, ó, eu fico até arrepiada, cantando os nomes de Krishna. E aí, assim, para vocês se situarem um pouquinho, esse avatar de Vishnu, Chaitanya Mahaprabhu, dizem que ele não veio para lutar, nem para pregar dogmas. Ele veio para ensinar uma ferramenta de resistência espiritual, o Mahamantra. Porque ele sabia que na era de Kali Yuga, as pessoas elas iam ficar perdidas demais para conseguir seguir rituais complexos, aprofundar a espiritualidade. A gente ia estar muito perdido para isso. Então ele trouxe um caminho de iluminação para que todos nós pudéssemos viver sozinhos, seguir sozinhos, que é esse Mahamantra. Então, é como se ele soubesse que a gente fosse chegar no ponto em que a gente está, de completamente perdidos, e assim, também sem tempo para a vida, né? Porque a gente o WhatsApp invadiu a nossa vida, o trabalho invadiu a nossa vida, a gente não consegue mais desconectar, então a gente não tem nem tempo para conseguir fazer coisas complexas para a espiritualidade. Então, a gente também sabe que Netuno em Peixes, esse é um grande mérito, falar você consegue se conectar diretamente. Então, é como se ele trouxesse um caminho simples e acessível, né? Que basta você cantar o Mahamantra. Mas assim, ó, isso não é milagre. Não tô aqui dando uma de guru tóxico, falando, ó, faça isso que você não vai ter mais problemas na sua vida. Não é o que eu tô fazendo. O Mahamantra é o mantra da iluminação. Sim, olha só, a gente tá no meio do furacão. Tá angustiado? Canta o mantra. Tá estressado? Canta o mantra. Tá sem saber que caminho seguir, como lidar com tudo isso, tá com medo, canta o mantra. Esse mantra, o mantra, ele é realmente poderoso porque ele vibra. E aí a gente está falando de vibração, de ressonância. Ele vai alterando você, retirando os véus da ilusão. Medo é ilusão. Se você enxerga a verdade, você não é mais dominado. Angústia são sucessões de medos. Percebe que o mantra ele vai atuar na sua vida, não resolvendo os problemas, mas ele vai meio que ser um facho de luz, de clareza, te ajudar a encontrar essa tranquilidade, essa paz. Esse mantra em específico, ele está cantando nome de Deus para esse avatar. Então, assim, no caos a gente chama Deus, é isso que a gente está fazendo. Quando a gente canta o Mahamantra, a gente está saudando Krishna, que vem como consolador e mantenedor, né? Te dando força para
e para o olho do furacão que a gente está vivendo. Então, o Mahamantra, ele vai fazer isso, ele vai te ajudar nesses momentos a passar por esse caos. Mas ele não é a solução que vai cair do céu. Isso não vai impedir você de tomar decisão na sua vida, de ter que resolver as coisas, não vai impedir você de ter as suas emoções, sejam elas consideradas positivas ou negativas, porque tudo é emoção e está dentro da gente, é sagrado e é divino, inclusive emoções como raiva. Se você usar isso muito bem, isso pode ser muito bom para você. E aí, o que que acontece? Isso aconteceu em 1400 e alguma coisa, e está acontecendo agora de novo, essa mesma lua, nessa mesma energia, que teve também, porque essa lua não necessariamente tem um eclipse, então é como se fosse realmente uma ativação do nascimento de Krishna. E aí, o que que eu aconselho? Daqui até o eclipse, canta um mantra. Custa o que você cantar um mantra na sua vida? Quando a gente canta mantra, a gente tá dando um bug no cérebro. Então, o que que acontece? Imagina que a repetição constante de uma frase, ela vai fazer com que os pensamentos intrusivos, eles não consigam. Então, é como se os nossos pensamentos girassem muito rápido e os pensamentos não conseguem. Então, só de cantar a gente já fica em paz. Eu gosto de pensar nesse mantra como não que ele vai resolver todos os seus problemas ou o problema da humanidade, mas é como se ele fosse um escudo contra a loucura, a insanidade que o mundo está, te fazendo despertar para a verdade, para a realidade, num período em que a gente não sabe mais o que é real. Entende a função desse mantra? Então, assim, tá tudo desmoronando ao seu redor. O que que pode fazer com que a sua mente fique firme? Eu não sou mais adepta daquela espiritualidade que coloca como tudo é uma questão de vibração sua. Eu não acredito nisso. A gente pode estar vibrando muito bem e o caos existe também. E coisas vão acontecer que estão fora daquilo que a gente estava prevendo, daquilo que a gente fez, mesmo que seja tudo karma. Então, ação e reação, do ponto de vista do olho do furacão, eu não enxergo o que eu posso ter feito para gerar algo inesperado, como, por exemplo, ser atropelado, ou ser assaltado, ou cair um coco na sua cabeça. Ah, mas você estava lá no momento que você plantou. Do ponto de vista humano, a gente não tem como saber. Então, a gente não tem como se culpar, porque essa espiritualidade faz a gente se culpar o tempo todo, sabe? Tudo de ruim que acontece na sua vida é culpa sua, você que não está vibrando bem. Todas as emoções que você teria que estar sentindo são erradas, você só pode vibrar na gratiluz, isso não existe, não leva para lugar nenhum. Mas, nesse momento em que está tudo desmoronando, o que que você pode fazer? Não dá para fugir. Existem coisas que acontecem na nossa vida e que a gente vai ter que lidar com isso. E então é ter ferramentas para manter a sua mente forte, você no eixo, equilibrada, equilibrado. Então é isso, o Mahamantra ele vai te manter firme. Não vai te tirar da tempestade, não vai abrir magicamente a sua vida, mas ele vai te dar força para atravessar a tempestade. Então, o que que a gente faz agora? A gente está aí próximo do eclipse. E o que que eu aconselho? A gente sabe que vai vir um novo ciclo de caos. Esse ciclo é transformador. Ele vai começar agora, tá aí. A gente já tá vendo que a coisa tá ficando pior. Mas assim, é só ver o que está acontecendo no mundo e você vê que as coisas estão malucas e que as coisas que estão tendendo a ficar mais sérias. A gente está vendo tensão, a gente está vendo uma guerra próxima a explodir. Eu não quero ser alarmista, então o que que a gente faz? Na nossa vida, vamos buscar não ficar vivendo nessa ilusão. Enxergar a realidade faz com que você tenha arma para se defender dela. Vamos cantar o mantra, e você pode cantar o mantra também depois do eclipse. Tipo, durante esse período de Kali Yuga, esse ano que tá tenso, sabe? Aquela brincadeira sobrevive a março. Eu vou deixar para vocês um link, porque a versão que eu mais gosto desse mantra é do Krishna Das, e eu não posso colocar aqui para vocês, porque senão ele vai bloquear meu vídeo. Uma coisa que esse avatar de Krishna nos trouxe também foi o Bhakti Yoga,
que é o yoga devocional, que é quando a gente se emociona cantando o mantra. Então eu estou mandando para vocês uma versão do Maha Mantra, que quem fez é o Krishna Das, que é extremamente emocionante e, mano, quando você acaba, você tá aliviado. E aí ele começa bem lento, aí ele acelera, e quando ele acelera, eu aconselho que se você puder fazer isso, tipo, no momento seu, você dance, que você cante, que você faça essa energia circular, porque vai trabalhar bem a sua energia. O som sagrado, ele é a única coisa que não pode ser corrompida nessa era de ilusão. O som, ele é sagrado e não tem como corromper a vibração que ele causa em você. Então, Maha Mantra, vocês todos conhecem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, então o que fazer? Canta o mantra. Como eu já falei, tá com medo? Canta o mantra. Tá angustiado? Canta o mantra. Rolou um caos, rolou uma merda, ficou, meu, tá foda. Canta o mantra. Vai te ajudar, vai te acalmar, vai botar você mais centrado, porque o mantra vai te deixar centrado. Procura fortalecer a sua espiritualidade de forma consciente. Não fica mais caindo nessa ilusão de espiritualidade fácil, de espiritualidade de coaching, de planos maravilhosos, de ficar separando dentro de você o que é bom e o que é ruim, que emoção que você tem que sentir, se culpando por tudo que está acontecendo, isso não resolve. Isso só aliena mais. Você vai sempre se sentir fracassado, porque você nunca vai conseguir evitar que coisas aconteçam na sua vida. Não tem a ver com energia, tem a ver com o que você faz com o que te acontece. Teu controle, teu livre-arbítrio está exatamente na sua ação sobre o que o universo te apresenta. Então, a gente está sendo apresentado a um período caótico. Então, o que você vai fazer? Se fortalece, sai dessa vibe de good vibes alienante, canta o seu mantra, mas principalmente se coloque consciente do que está acontecendo no mundo, porque conforme a ilusão vai crescendo e envolvendo cada vez mais a gente, menos a verdade a gente enxerga. Um beijo, muita luz e até mais.